7 de maio de 1945, o dia em que a guerra na Europa terminou. No campo de provas de veículos de combate, em Chertsey, Surrey, um tanque novo e estranho saiu para seu primeiro teste de rodagem. Pesava 27 toneladas. Possuía mais de 100 milímetros de blindagem frontal. No papel, era tudo o que o exército britânico havia pedido. 13 milhas depois, os testes foram abandonados. O motorista estava fisicamente exausto. Seu pulso quase havia sido quebrado pela alavanca de marchas. Seu calcanhar corria o risco de ficar preso entre os pedais. O oficial responsável declarou que o teste era impossível e inseguro de continuar. O tanque era o A-38 Valiant, e o exército britânico o manteve, não como uma arma, mas como uma lição permanente de como não construir um tanque. Estudantes da Escola de Tecnologia de Tanques foram convidados a inspecioná-lo e identificar todas as falhas. Como observou mais tarde o historiador David Fletcher, esperava-se que eles começassem cedo pela manhã. Para entender como o Valiant deu tão errado, é preciso entender o problema que ele foi projetado para resolver. Em meados de 1942, a Grã-Bretanha enfrentava um desafio crescente no Extremo Oriente. As forças japonesas haviam tomado Malásia, Birmânia e Singapura com velocidade surpreendente. Quando chegasse a hora de contra-atacar, a blindagem britânica precisaria operar em um terreno que punia os projetos convencionais de tanques. Pontes na selva, classificadas para 15 toneladas, não suportariam um chartio de 40 toneladas. Trilhas abertas na vegetação densa eram estreitas demais para cascos padrão. A própria copa da selva limitava a altura dos veículos. As armas antitanque japonesas eram mais leves que as alemãs, mas estavam evoluindo rapidamente. O Valentine existente havia servido bem no norte da África, mas já mostrava sua idade. Sua torre de 2 tripulantes obrigava o comandante a carregar o canhão sozinho, reduzindo drasticamente a cadência de tiro e deixando ninguém livre para comandar a tripulação em combate. O Estado-Maior queria um substituto que corrigisse essa falha, maximizando a proteção da blindagem com o menor peso possível. A especificação designada 38, formalizada em dezembro de 1943, estabelecia um alvo de 23 toneladas. O tanque precisava de uma torre adequada para 3 homens, capacidade de subida de 30 graus, autonomia rodoviária de 100 milhas e saias laterais de blindagem. Velocidade importava menos que proteção. O Conselho de Tanques classificou o projeto como urgente. Em agosto de 1942, o Ministério do Abastecimento concedeu o contrato à Vickers Armstrongs. A Vickers já tinha um projeto promissor chamado Vanguard, um sucessor proposto do Valentine, com uma suspensão independente inovadora de braços triangulares. O Glacis em nariz de pique, uma placa frontal inclinada que mais tarde se tornaria famosa no soviético IS-3, oferecia excelente proteção balística para seu peso. O conceito original era sólido. O que matou o Valiant foi o que aconteceu depois que a Vickers foi retirada e realocada. O projeto passou por 4 empresas sucessivas, da Vickers para a Birmingham Railway Carriage and Wagon Company, depois para a fundição Clan Foundry da Rolls-Royce, em Belper, que adicionou blindagem extra ao redor da transmissão, aumentando o peso. Finalmente, foi para a Rustin and Orme, de Lincoln, construtores experientes de locomotivas que haviam fabricado tanques Matilda II durante a guerra, mas nunca haviam projetado um veículo blindado do zero. Cada empresa modificou o projeto. Nenhuma foi dona dele. Quando a Rustin and Orme concluiu o único protótipo em 1944, o conceito original era quase irreconhecível. Uma superestrutura plana foi colocada sobre o nariz em pique inclinado, anulando grande parte de sua vantagem balística. A torre foi ampliada. Seções fundidas foram aparafusadas em vez de soldadas. O peso aumentou 4 toneladas além da especificação. Nenhum nome de projetista único aparece nos registros sobreviventes. O Conselho de Tanques, o Ministério do Abastecimento e o Departamento de Projeto de Tanques controlavam partes do processo com coordenação limitada. 4 empresas, um tanque, nenhuma responsabilidade clara. O A-38 Valiant media 5,36 metros de comprimento, 2,82 metros de largura e 2,13 metros de altura. Sua tripulação de 4 homens incluía comandante, artilheiro e municiador na torre, além de um motorista espremido no estreito nariz em pique. A blindagem era a única área em que o Valiant cumpria o que prometia no papel,
a frente do casco tinha 114 mm de blindagem fundida e o mantelete da torre igualava a esse valor. Mas tudo o que foi construído ao redor dessa blindagem era um catálogo de falhas. O conjunto de força era um diesel General Motors 671 de 2 tempos, produzindo 210 cavalos vapor, o mesmo motor usado nos Valentines finais, que pesavam apenas 17 toneladas, agora empurrando um veículo de 27 toneladas. Isso resultava em uma relação potência-peso de cerca de 7,8 HP por tonelada. A velocidade máxima prevista caiu de 16 milhas por hora para apenas 12 milhas por hora em estrada e cerca de 7 milhas por hora fora de estrada. Para comparação, o Panther alemão tinha 15,6 HP por tonelada. A suspensão independente herdada do Vanguard apresentava 6 rodas de apoio com pneus de borracha por lado, em unidades individuais com molas transversais. Esse sistema havia sido testado no chassi do caça-tanques Archer, que era cerca de 8 toneladas mais leve. Cada unidade de suspensão tinha tubulações externas de lubrificação expostas, criando vulnerabilidades óbvias a danos em combate. A caixa de câmbio sincronizada de 5 marchas, com embreagem e direção por freio, fora projetada para o muito mais leve Vanguard e era totalmente inadequada para o peso do Valiant. O armamento consistia no QF de 6 libras, 57 mm, embora a torre fosse projetada para aceitar tanto 6 libras quanto o QF de 75 mm. O armamento secundário incluía uma metralhadora Besa de 7,92 mm coaxial e 2 morteiros de fumaça de 2 polegadas, com 18 granadas de fumaça. A enorme face frontal fundida da torre era parafusada, não soldada, e a base formava uma armadilha de projéteis. Um disparo perfurante atingindo a parte inferior do ressalto da torre podia ser desviado para baixo, atravessando a blindagem fina diretamente acima da cabeça do motorista. Antes de entrar no que aconteceu nos testes reais, se você estiver achando isso interessante, inscreva-se. Leva um segundo, não custa nada e ajuda o canal a crescer. Quando o único protótipo chegou a Chertsey em 7 de maio de 1945, os problemas eram evidentes antes mesmo de ligar o motor. O veículo pesava 26 toneladas e 300 kg, vazio, sem tripulação ou munição. Placas extras de blindagem soldadas sob a transmissão reduziram a distância livre do solo traseira de 43 cm para apenas 23 cm, criando uma borda que prenderia em qualquer terreno irregular. As tubulações de lubrificação expostas da suspensão foram imediatamente apontadas como vulneráveis em combate. O acesso interno aos componentes mecânicos era ruim. O compartimento do motorista era tão apertado que entrar e sair exigia contorções através de uma escotilha mal grande o suficiente para um homem médio. O tanque foi conduzido apenas em estrada fácil. Testes fora de estrada foram planejados, mas nunca realizados. A direção exigia até 72 kg de força nos comandos, praticamente o peso total do corpo do motorista. Engatar a primeira marcha empurrava a alavanca para trás das caixas de bateria, tornando fisicamente impossível desengatar sem um pé de cabra. A quinta marcha saltava com força suficiente para quebrar o pulso do motorista. Engatar a primeira marcha empurrava a alavanca para trás das caixas de bateria, tornando fisicamente impossível desengatar sem um pé de cabra. A quinta marcha saltava com força suficiente para quebrar o pulso do motorista. O freio só podia ser acionado com o calcanhar, e se o pé escorregasse, ficaria irremediavelmente preso entre os pedais. Segundo a própria descrição do Museu dos Tanques, o motorista estava quase incapacitado pela posição apertada e em risco de ferimentos causados pelos controles. O relatório de testes foi devastador. O oficial responsável declarou que, em sua opinião, todo o projeto deveria ser encerrado. O projeto Valiant foi terminado. O único protótipo percorreu 13 milhas em estrada pavimentada. Não há registro de que tenha disparado seu canhão em um teste oficial. Diversos mitos surgiram sobre o Valiant. O mais persistente afirma que o motorista corria risco de amputação do pé. Segundo a análise da Tank Enciclopedia, não há menção à amputação nos relatórios oficiais. O perigo real era o aprisionamento do calcanhar, sério, mas não a lenda espalhada online. O rótulo de pior tanque já construído também precisa de contexto. Um protótipo cheio de falhas, interrompido na fase de testes, é diferente de um tanque produzido em série que chega ao combate e mata suas tripulações. Ainda assim,
Chamá-lo de pior projeto de tanque britânico da guerra é plenamente justificável. O Valiant não foi um desastre isolado, mas a expressão mais pura dos problemas sistêmicos do desenvolvimento de tanques britânicos. Enquanto isso, quase ao mesmo tempo, engenheiros britânicos projetavam o A-41 Centurion, abandonando a divisão entre tanques de infantaria e cruzadores e criando um tanque universal, que se tornaria um dos projetos mais bem-sucedidos do século XX. O Valiant nunca lutou uma batalha. Seu único inimigo foi ele mesmo. Ainda assim, pode ter servido melhor à Grã-Bretanha como lição do que jamais serviria como arma. Um tanque. 13 milhas. Cada falha, uma lição. Essa é a história do A-38 Valiant. O veículo avançava lentamente pela estrada de terra, rangendo como se cada metro fosse uma decisão difícil. O A-38 Valiant não tinha a elegância de outros blindados britânicos, nem a imponência que inspirava confiança imediata. Pelo contrário, sua silhueta estranha fazia muitos duvidarem de sua utilidade antes mesmo de vê-lo em ação. Mas aquele não era um tempo para escolhas perfeitas. A Grã-Bretanha ainda sentia o impacto de Dunquirque. Faltavam tanques, faltavam armas, faltava tempo. O Valiant nasceu desse desespero, um experimento apressado, construído para testar ideias que talvez nunca chegassem ao campo de batalha. Sua blindagem espessa prometia resistência, mas o interior apertado transformava cada missão em um teste físico para a tripulação. O canhão, limitado em mobilidade, exigia posicionamento preciso, algo raro em combate real. Nos testes, os problemas surgiram rapidamente. A visibilidade era ruim. A suspensão sofria sob o peso excessivo. O desempenho decepcionava até os mais otimistas engenheiros. Ainda assim, o Valiant cumpriu um papel silencioso, porém crucial. Mostrou o que não funcionava. Cada falha registrada ali se transformou em aprendizado. Cada erro evitou perdas futuras. Tanques mais bem-sucedidos surgiriam depois, carregando soluções moldadas pelas tentativas frustradas desse protótipo esquecido. O A-38 Valiant jamais entrou em combate. Nunca cruzou campos de batalha nem enfrentou o inimigo frente a frente. Mas, paradoxalmente, ajudou a vencer a guerra do seu próprio jeito, não com tiros, e sim com lições. Porque, em tempos de guerra, até os projetos falhos podem se tornar armas valiosas quando apontam o caminho certo para o futuro.